A gente está passando por um momento hoje que a transformação do jeito de fazer é fundamental para a transformação do produto final. A gente está passando por um momento em que está todo mundo perguntando, existe um jeito melhor, mais eficiente, mais criativo, mais barato, mais assertivo para a gente resolver um problema? E a gente só vai conseguir olhar sob essa perspectiva, na velocidade que o mundo pede hoje, se a gente tiver um processo que consiga acampar um novo jeito de fazer. Essa relação com a Plano, ela é fruto de um processo construído, né? Não foi uma coisa que veio a Plano, entregou, toma e acabou, né? Como um consultor externo. E também não foi a gente só aceitou as coisas, né? A gente foi criando sentidos juntos. A gente chama de um trabalho de transformação digital da associação, mas na verdade é muito mais do que isso, é um trabalho de reorganização da associação. A Plano nos ajudou a entender melhor esses problemas e organizar esses problemas para que a BF pudesse ter uma visão estratégica de toda essa problemática e aí então partir para um plano de ação, de melhoria, de transformação, de evolução da associação. O interessante dessa relação com a Plano era de parceria mesmo, né? A Plano trazia alguns elementos ou às vezes uma novidade, um aspecto diferente que a gente não enxergava. A gente trazia as nossas percepções ou outras referências e a partir desse diálogo, né, desse lugar da gente sentar na mesa e conversar, é que a gente encontrava as soluções que cabiam para a gente nessa ocasião, nesse grau de maturidade. Os nossos desafios, eles nunca são óbvios, não é estou com febre, então tá aqui, tome um antitérmico. Né? Às vezes, sim, realmente, eu estou com febre, eu até posso te dar um antitérmico, mas o que está causando isso? Então, nós nos apropriamos de muitos conhecimentos e entendendo o seu problema, o seu contexto, o que está por trás da sua organização que você inclusive não está vendo, que isso é muito comum. Você está mergulhado na operação, você não está enxergando às vezes o que está causando aquela sua febre. Então nós muitas vezes nos despimos da verdade, até porque nós não temos ainda, nós estamos tentando buscá-la. O nosso trabalho é customizável à necessidade do cliente. Ele traz o problema, a gente não resolve o problema, a gente discute junto com ele o problema e discutindo esse problema junto com ele, que está vivendo aqui, que sabe a necessidade, a melhor solução para aquele problema, entendeu? A gente não entrega a receita do bolo pronto, a gente ajuda a fazer o bolo. Quando a gente inicia a consultoria, normalmente a gente ouve. Né? A gente ouve o cliente, porque a dor é dele, é ele que precisa da gente, né? Então a gente ouve, a gente absorve e a gente dali tira os melhores insights para trazer soluções. Então, é como se fosse uma terapia. A gente faz aquele papel de psicólogo, né? A gente senta, conversa, não julga em momento algum. E quando a gente traz aquilo à tona, é como se eles olhassem e dissessem, nossa, estava aqui o tempo inteiro e a gente não queria ver. E a gente desenvolveu um método muito interessante, né? A gente tem 3 fases distintas desse método. O primeiro a gente batizou de sense making. Eu tenho as conversas que eu falo com você, que a gente tem, e eu faço um levantamento multidisciplinar. Por que multidisciplinar? Porque eu vou olhar os dados da organização, eu vou conversar com os diversos níveis da organização. Então é uma organização se enxergando com os olhos dela e uma estrutura de fatos e de dados. Aí a gente pega isso e coloca tudo na mesa. E obviamente você tem as suas queixas. Você tem queixas. Você me chamou por algum problema, né? As dores, queixas. E a gente vai fazer uma análise sistêmica se o que a gente enxerga tem correlação com as suas queixas. Isso é o sense making.
O SenseMake é um processo que nos ajuda muito a nos colocar no lugar do cliente, né? Tentar enxergar com os olhos que ele está enxergando as necessidades, os problemas que ele vivencia, para que a gente consiga, nesse lugar, ter uma proposição, uma construção colaborativa com ele de algo que de fato vai transformá-lo, vai fazer diferença para a realidade que ele está vivenciando. Aí a gente vai para a segunda fase do nosso método. Que ações a gente precisa fazer de design organizacionais que de alguma forma vão contribuir na dinâmica sistema para que esse comportamento se desloque. Segunda fase, que a gente chama de Collaborative Design. É um desenho colaborativo de soluções. E aí depois vem a implementação, o deployment. O que é o deployment? Bom, alguém tem que pegar a mão, botar a mão na massa para resolver a questão daquilo que a gente priorizou. Às vezes, você não tem capacidade para fazer isso, porque está todo mundo... Mas, ao vivenciar essa primeira e essa segunda fase, você percebe a importância de colocar gente para resolver isso. Uma coisa que eu falo também é assim, o problema não é meu, o problema é seu, cliente. Não é meu, é seu, mas eu estou aqui para te ajudar. Quanto mais você independer de mim para poder resolver essa questão, tanto melhor. Mas eu posso criar uma estrutura temporária para que eu resolva essa questão e transfira esse conhecimento, esse conhecer, para você paulatinamente. Mas se você não sentar na moto e sair pilotando um dia, você não vai aprender a andar. Esse método, né, que vem do SenseMake, Collaborative Design e o Deployment. O entendimento sobre o problema precisa ter um olhar diferente sobre isso e, mais do que isso, a construção da solução precisa partir de um trabalho em colaboração com o cliente. Porque senão vai ser mais um lindo trabalho entregue, um PPT lindo, maravilhoso, com uma série de soluções que não tiveram o envolvimento de quem tem que botar a mão na massa para a coisa acontecer. E qual a chance disso acontecer de fato? Muito pequena. Então o fato de você conseguir envolver o cliente desde o entendimento do problema até a construção dessa solução de forma colaborativa é que faz toda a diferença para que de fato dê resultado. E a hora que a gente se abriu para esse modelo, e a gente começou a trabalhar junto, a gente começou a ser questionado pelo time da Plano, a gente percebeu que de fato, para a gente fazer algo diferente, né, para a gente cavar um segundo buraco, não adiantava a gente cavar um primeiro mais fundo, a gente tinha que parar e de fato cavar um outro buraco. E a Plano foi fundamental nesse modelo e nesse processo com a gente, dar a mão e não só mostrar para a gente esse outro modelo, mas conseguir fazer uma transformação de cultura para que esse modelo pudesse acontecer. O Plano me ajudou a ajudar o time interno a trabalhar mais como um time, como um squad, que acho que isso faz toda a diferença, né? As pessoas trabalhavam de forma muito isoladas e cada um fazendo a sua parte. Quando a gente começou a organizar os workshops, dividir as pessoas em grupos e explicando que não só uma pessoa do grupo era responsável, mas o grupo como um todo era responsável, isso foi uma transformação que a ABF deixou de fazer só nos workshops da Plano e trouxe para a sua realidade, e a gente vê hoje os trabalhos sendo realizados de uma forma muito mais interessante, muito mais rápida e com um comprometimento maior das pessoas. Eu acho que o que mais me chamou a atenção nessa relação com a Plano foi o jeito de trabalhar da Plano, o nível de engajamento do time da Plano. Como eu falei para você, tinha horas que eu não sabia mais se essa pessoa era da Plano ou era da agência, tamanho era o jeito deles vestirem a camisa. Então você tem uma empresa de consultoria que normalmente mantém uma distância muito clara e segura, o que é papel da consultoria, o que é papel do cliente, a Plano colocou ela construiu ponte onde tinham esses muros. Todo o trabalho que a Plano faz é um trabalho colaborativo, todo colaborativo. A Plano ela dá essa possibilidade não só para os planners, né, que somos nós que trabalhamos na Plano, como a gente se chama, mas também para o cliente em fazer parte daquilo. Então, há um momento em que a gente, de fato, não sabe se ali só tem pessoas da própria Plano ou se tem também o nosso cliente, porque a gente não dá um passo sem envolver o outro.
A gente sabe que a gente não consegue entregar ou a gente não consegue fazer nada se o outro não tiver. Então isso acaba se confundindo um pouco essa história. Por exemplo, aqui o nosso cliente, tudo que a gente faz é colaborativo. Então a participação e esse envolvimento, ele é tão verdadeiro, ele é tão íntegro, que chega um momento em que você já está falando os mesmos termos do cliente, os clientes já estão falando os mesmos termos que você da empresa, e isso acaba às vezes se confundindo. Porque por mais que sejam histórias diferentes, a gente quer contar sempre a mesma história, né? Me enche de orgulho a forma como a gente trabalha. Essa forma colaborativa, essa forma orgânica, essa forma de corresponsabilidade que a Plano trabalha. Isso é processo, isso não é resultado. Tem, de fato, um engajamento, um envolvimento, uma empatia, né, para que, cara, estamos juntos, vamos... A gente tem, sim, ferramentas, temos profissionais, temos certificações, temos a caixinha de ferramenta completa. Mas vamos junto nessa jornada que a gente vai descobrir o que vai ser melhor usar aqui. E se a gente entender no meio do caminho que é algo diferente, estamos juntos também, porque a gente vai entregar o que você de fato está precisando, mesmo que a gente mude um pouquinho o caminho, mas a gente está junto nessa. Para mim, ver resultado no cliente normalmente é ver ele contente. É quando ele enxerga a gente e diz: puta, trabalho bom é esse que a gente fez, sabe? É sorriso no rosto, é ver ele agradecer, é ver ele... Ou não, deu errado, mas a gente vai fazer dar certo de novo, né? Mas essa coisa de você olhar ele sorrir com o olho é a melhor parte. É você saber que você acertou, sabe? Que você foi pelo caminho certo e que você conseguiu acertar o objetivo.